O que acontece de verdade dentro do cérebro de um narcisista? Olha, a resposta com certeza não é o que a maioria das pessoas imaginam. Hoje a gente vai usar a neurociência para desvendar um dos padrões de comportamento mais complexos e muitas vezes destrutivos que existem. E para começar, vamos direto ao ponto, quebrar alguns mitos. Sabe aquela imagem clássica do narcisista que é super autoconfiante, que parece inabalável? Pois é, a gente precisa desafiar essa ideia, porque a realidade por trás dessa máscara, ela é bem diferente. E tem mais. Nem sempre o problema é um sentimento genuíno de superioridade. Na verdade, muitos podem se mostrar inseguros, muito carentes e até se colocar no papel de vítima o tempo todo. A fachada, de novo, quase nunca corresponde ao que está acontecendo por dentro. Então, peraí, se não é sobre excesso de amor próprio, é sobre o que, afinal? O ponto central é exatamente este. O narcisismo, quando a gente olha pela lente da neurociência, é fundamentalmente um padrão de desregulação emocional. É aqui que a história de verdade começa. E decodificar padrões como este é exatamente a minha missão. Eu me chamo Ranilson e o meu trabalho é usar as ferramentas da neurociência para trazer um pouco de luz para as raízes do comportamento humano. Então, vamos juntos entender essa estrutura. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é redefinir do que estamos falando. Deixar de lado aquela ideia popular de que é só vaidade em excesso ou um ego inflado, sabe? É bem mais complexo. Do ponto de vista científico, o narcisismo é um padrão de funcionamento do cérebro. Não é uma escolha de caráter, mas sim uma estrutura neurológica que acaba levando a desequilíbrios muito profundos na forma como as emoções são sentidas, processadas e gerenciadas. Agora, a parte que eu acho mais fascinante é o que as pesquisas de imagem cerebral mostram pra gente. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura cerebral é diferente da de um cérebro com funcionamento, digamos, típico. Os estudos mostram, de forma consistente, alterações em áreas do cérebro que são cruciais. A gente está falando das regiões responsáveis pela empatia, pela nossa capacidade de regular as próprias emoções e também pela forma como a gente percebe e se conecta com as outras pessoas. Então, o ponto-chave é este. Num cérebro com padrão narcisista, o córtex pré-frontal, que é essencial para a gente sentir empatia, funciona de um jeito menos integrado. E o que isso significa na prática? Uma dificuldade enorme de se colocar no lugar do outro. E, ao mesmo tempo, o sistema de recompensa está lá, super ativo a 1000 por hora. Isso cria uma verdadeira tempestade perfeita. E essa ideia aqui explica praticamente tudo. Aquela busca sem fim por elogios, por admiração, não é só vaidade. É uma tentativa quase desesperada de usar estímulos de fora, atenção, aplausos, poder, para tentar regular um sistema emocional interno que sozinho não dá conta do recado. Certo, agora vamos ver como esse funcionamento cerebral todo se manifesta na vida real, principalmente dentro dos relacionamentos. Porque existe um ciclo, um padrão bem previsível e, infelizmente, muito prejudicial. Esse ciclo geralmente tem 3 fases bem claras. Começa com a idealização, aquela fase em que a outra pessoa é colocada num pedestal, é tudo perfeito. Mas, inevitavelmente, depois vem a desvalorização, que chega com críticas, manipulação e, por fim, o descarte. A relação deixa de ser sobre vínculo e vira só uma fonte de poder, esgotando completamente a outra pessoa. E isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. O que será que acontece no cérebro da pessoa que está do outro lado dessa relação, vivendo esse ciclo o tempo todo? Conviver com essa montanha-russa emocional gera um estado de estresse crônico. O cérebro da outra pessoa começa a viver em hipervigilância, sabe? Sempre em alerta, como se estivesse em perigo constante. Isso leva direto para um quadro de ansiedade, de confusão mental e, o que é muito perigoso, uma dúvida constante sobre a própria percepção da realidade. E por que é tão difícil para quem tem esse padrão mudar? Porque os circuitos neurológicos que a gente precisa para isso, para autorreflexão, para sentir uma culpa saudável, para ter empatia, estão comprometidos. Então não é simplesmente falta de vontade, é uma questão de estrutura cerebral mesmo. Então, diante de um cenário desses, como é que alguém pode se proteger? A resposta não está em tentar mudar o outro, mas em adotar estratégias que são baseadas na própria neurociência. Primeiro, pare de tentar ser entendido. O cérebro com padrão narcisista não está programado para te compreender, ele está programado para se defender. Segundo, estabeleça limites muito firmes. Terceiro,
fortaleça sua própria identidade, porque quanto mais sólido você está por dentro, menos vulnerável se torna. E por último, entenda que se afastar não é desistir, é um ato de autopreservação neurológica, é cuidar de si. A importância de entender essa mecânica cerebral é gigantesca, sabe? Porque o conhecimento impede que a gente romantize um padrão que é, na sua essência, abusivo. Esse entendimento tira o peso da culpa de quem sofre e coloca a situação numa perspectiva muito mais clara, muito mais objetiva. E para a gente fechar, uma verdade que é muito poderosa. O caminho não é tentar curar o outro com amor e sacrifício. O caminho é se proteger com consciência, com conhecimento. É isso que devolve o poder para quem realmente precisa.